Enquanto brincam no laboratório do pai, 3 jovens acidentalmente ativam uma máquina do tempo que os leva direto pro Cretáceo, onde eles são adotados por um T-Rex que enfrentará qualquer perigo para proteger os seus filhotes. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Meus Amigos Dinossauros de 2012, então preparem-se, é hora do recap! Numa cidade temática chamada Terra Dino, Ernie está andando de skate quando sua mãe faz uma ligação para perguntar se ele já está vindo, pois precisa sair e não pode deixar a loja sem ninguém. Como o garoto diz que está se aproximando, Sue coloca uma placa na porta dizendo que reabrirão em 15 minutos e parte para o seu compromisso. Porém, assim que ela sai, Ernie chega na loja e acrescenta um 0 na placa, adiando a reabertura para daqui a 2h30. Com tanto tempo livre, o rapaz começa a andar pela cidade e passa em frente ao Museu de História Natural da Terra Dino, além da Mystery Rock, um amontoado de rochas em formato de cogumelo com uma gravura que data do período Cretáceo, algo que intriga os cientistas até hoje, pois na época ainda não existia nenhum humano para fazer o desenho. Logo ao lado, Ernie encontra 2 garotos mais velhos implicando com seu amigo Max e decide ajudá-lo, pedindo para que o rapaz segure no skate enquanto ele o carrega para longe dos valentões. A salvo, Max conta para Ernie que seu pai fez novas descobertas que irão ser exibidas no dia seguinte, mas como é um completo maluco, o rapaz vai para o museu na intenção de invadir a área reservada e ver os fósseis antes de todos. Enquanto eles passam pela entrada, Julia, a irmã de Ernie, fica escondida na moita e começa a tirar fotos dos garotos para dedurá-los, seguindo os dois pelo museu para conseguir mais provas. Aproveitando que o guarda está dormindo, os amigos vão até a entrada da área reservada que por algum motivo está destrancada, invadindo o lugar com bastante facilidade, enquanto Julia os persegue. Explorando a área, os garotos encontram um fóssil coberto por uma lona e decidem tirar o tecido de cima, mas quando Max está se aproximando, Ernie percebe detectores de movimento infravermelho e arremessa o amigo pro alto, jogando pro outro lado sem tocar no laser. Quando chega sua vez, o garoto pega o skate e faz uma manobra insana, saltando por cima do raio infravermelho e enfim alcançando o amigo. Juntos eles retiram a lona de cima do fóssil e descobrem que se trata de um Sarcosuchus, um crocodiliano do Cretáceo que poderia pesar até 4 toneladas. Enquanto os dois analisam o fóssil, Julia filma tudo com o celular e decide jogar uma moeda no detector infravermelho, ativando o alarme que avisa aos guardas sobre a presença dos invasores. Achando que se trata de algum espião, os homens correm para a área restrita e começam a procurar pelos intrusos. Mas Ernie e Max conseguem se esconder embaixo da lona e utilizam o skate para fugir. Mesmo sem conseguir enxergar, os garotos conhecem o museu extremamente bem e conseguem andar pelos corredores sem bater em nenhuma parede. Mas o problema está nos inúmeros fósseis que eles atingem. Depois de destruir metade da exposição, Ernie vai para casa e tenta convencer a sua mãe de que não fez nada de errado. Porém, todos na cidade já sabem o que aconteceu e Sue decide colocar o filho de castigo, ordenando que ele não saia do quarto até o jantar. No cômodo, Ernie está bastante frustrado quando percebe que a janela do quarto está aberta e começa a pensar se deve obedecer à mãe ou não, chegando à conclusão de que a melhor opção é desobedecê-la e pular pelo telhado enquanto Julia observa do seu quarto. Sem saber que a irmã está o vigiando, Ernie vai até a casa de Max para passar o tempo com um amigo, indo direto para a garagem, onde as principais invenções do pai dele ficam guardadas. Feliz em rever o Dr. Santiago, o garoto pergunta animado sobre a máquina do tempo que ele está desenvolvendo, mas o cientista responde que mesmo depois de 4 anos trabalhando no projeto, ainda não conseguiu fazer o dispositivo funcionar. Como precisa consertar o aspirador, Santiago vai para a sala e deixa os garotos sozinhos na garagem. Porém, logo que ele sai,
Julia aparece e tira mais fotos do irmão, dizendo que vai contar pra mãe que ele fugiu do castigo. Furioso, Ernie começa a correr atrás da caçula, enquanto derruba refrigerante nos cabos de alta tensão, além de virar a lata quase toda no painel de controle, causando um curto-circuito na máquina, que se fecha e começa a girar e brilhar loucamente. Dentro do dispositivo, eles sentem tudo chacoalhando sem parar, até que de repente tudo para e o chão começa a tremer, acompanhados de rugidos que se aproximam cada vez mais. Com medo, os garotos começam a discutir e Ernie tenta mexer no painel de controle para ver o que está acontecendo, mas acaba abrindo a cápsula por acidente, revelando uma enorme T-Rex que se aproxima para investigar. Então é revelado que eles foram parar na localização exata do ninho de uma tiranossauro. Mas para sorte deles, a máquina do tempo se parece com um ovo e agora a fêmea acha que eles são seus filhotes. Percebendo que ela não irá atacar, Ernie pega seu skate e começa a girar em círculos ao redor da nova mãe dinossauro, fazendo com que ela esbarre a cauda na máquina do tempo e derrube a chave de força. Feliz com seus filhotes, a fêmea começa a limpar os supostos recém-nascidos e chama os outros dinossauros do vale para vê-los. Sem saber que estão frente a frente com humanos, as criaturas parabenizam Tira por seus filhotes e dizem que ela vai ser uma ótima mãe. Entretanto, alguns dos dinossauros estão mais preocupados se ela continuará protegendo-os dos irmãos Sarcos. Para tranquilizá-los, a fêmea responde que nada irá mudar e que cuidará dos filhotes até que eles cresçam e também possam protegê-los dos crocodilos. Porém, uma fêmea de Triceratops diz que eles são estranhos e Tira fica bastante ofendida, expulsando os visitantes com a desculpa que seus bebês precisam dormir. Com medo de ficar presa para sempre, Julia sugere que voltem o quanto antes e pergunta para Max como religar a máquina do tempo, fazendo o garoto perceber que algo está faltando e que não poderão viajar até reencontrar o objeto. Nesse momento, Ernie vê a chave largada no chão e decide pegá-la, colocando no bolso, enquanto diz que irá devolver assim que terminar de explorar a região. Percebendo o quanto sua irmã está preocupada, o garoto tenta tranquilizá-la, dizendo que a chave deve ter caído enquanto aterrissavam e que devem reencontrá-la em 1 ou 2 dias. Porém, Julia continua com medo e Ernie decide mudar a abordagem, fazendo ela perceber o quanto é incrível estarem na Terra Dino milhões de anos antes da cidade ser fundada. Querendo explorar o lugar, o rapaz pega o skate e tenta sair do ninho, enquanto Tira está ocupada limpando o terreno. Porém, assim que ele começa a se mexer, a fêmea para tudo o que está fazendo e barra a passagem, empurrando o garoto de volta pro ninho. Nesse momento, os humanos notam um arbusto se mexendo e Dodger sai da moita para conhecer os irmãos adotivos. Animado, o dinossauro agitado pula em cima de Julia e começa a falar sobre as aventuras que irão viver. Mas assim como os outros dinos, ele também estranha a aparência dos humanos. Enquanto todos estão distraídos, um trio de aves bastante bizarras veem que Tira está com filhotes e vão até o Baixo Vale para contar aos irmãos Sarcos, dizendo que basta eles pegarem o ovo para convencer a T-Rex a vir até eles. Dessa forma, eles lutariam em 2 contra 1 em um terreno que conhecem muito bem, o que facilitaria sua vitória e permitiria que fossem viver no Alto Vale, com inúmeros dinossauros para se alimentarem. Sabendo que a fêmea não deixará os filhotes, a dupla de sarcossucos ordena que as aves vão até o ninho e roubem o ovo quando Tira se afastar, obrigando o trio a voltar para a superfície com uma difícil missão. Na manhã seguinte, Max e os outros saem para procurar a chave de força, quando começam a ouvir sons de predadores ao longe. Com medo, eles correm pela mata e acidentalmente são derrubados por Dodger, que faz todos caírem no rio. Do alto, o pássaro vê seus irmãos adotivos sendo levados pela correnteza e decide pular atrás deles, subindo em algumas toras que estão flutuando para surfar pela água.
Achando isso extremamente divertido, Ernie também desliza pela água, enquanto salta pelos troncos no meio do caminho. Logo adiante, eles chegam em uma corredeira e batem com tudo em uma rocha, fazendo a chave de força sair voando da bermuda do rapaz. Sem perceber o que acabou de acontecer, Ernie usa o seu skate como remo para desviar das pedras e saltar pelos obstáculos. Porém, se aproximam de uma cachoeira e não consegue frear a tempo, despencando de uma altura gigantesca. A poucos metros de distância, o trio de aves tenta se aproximar do ninho de Tira e um deles acaba pisando na chave de força, que fica presa entre seus dedos. Com bastante dificuldade, ele consegue retirar o objeto dos pés e o engole sem nem pensar duas vezes, acabando com as chances das crianças voltarem para o futuro. Sem fazer ideia do que acabou de acontecer, os garotos saem da água e se deparam com um verdadeiro paraíso dos dinossauros. Satisfeito com tudo que viu, Ernie diz que eles já podem voltar para casa e tenta pegar a chave do bolso, entrando em desespero quando percebe que não está mais com o objeto. Mas antes mesmo que ele consiga contar o que aconteceu, Tira aparece furiosa e carrega os filhotes de volta pro ninho. No presente, Sue vai chamar os filhos pro jantar e percebe que nenhum dos dois está em casa. Mas como conhece Ernie muito bem, ela imediatamente presume que ele foi para casa de Max e decide ir atrás dele, encontrando Santiago mexendo em algumas das suas invenções. Preocupada, a mulher pergunta pelos filhos e o cientista diz que eles estão na garagem brincando com a máquina do tempo, o que deixa Sue extremamente preocupada. Para tranquilizá-la, Santiago leva a mulher até a garagem para dar uma olhada e percebe que tanto as crianças quanto a máquina do tempo sumiram, deixando o ovo de um tiranossauro no lugar. Impressionado, o cientista diz que isso significa que eles viajaram no tempo e agora estão presos no meio do período Cretáceo, o que deixa Sue extremamente nervosa e dá início a uma discussão entre eles. Enquanto a fêmea de T-Rex ensina as crianças a sobreviverem na selva, Sue tem a ideia de criarem uma nova máquina do tempo para irem pessoalmente atrás dos seus filhos. E apesar de achar essa uma boa opção, Santiago diz que demorou 4 anos para conseguir desenvolver a primeira versão. Ainda assim, eles não têm outra alternativa e começam a modificar o carro de Sue para transformá-lo numa máquina do tempo. Mas as coisas não dão muito certo e eles acabam explodindo o primeiro protótipo. No passado, Ernie acorda no meio da madrugada e tenta sair escondido para procurar pela chave de força. Porém, Tira percebe a movimentação e pega o garoto no flagra, colocando para dormir debaixo do seu corpo. Quando acorda, Julia vê o irmão e começa a rir da cara dele, tirando uma foto de recordação. Porém, quando vai analisar a imagem, a garota nota a pegada das aves e percebe que alguém está de olho neles. Seguindo os rastros, a garota vai pro arbusto, onde os dinopássaros estão escondidos, mas não consegue encontrá-los, pois eles sobem em uma árvore. Nesse momento, Ernie vê que as pegadas vieram do rio e chama a irmã para seguirem os rastros, mas Tira se recusa a deixar eles irem sozinhos e decide acompanhá-los, deixando a máquina do tempo sozinha no ninho. Aproveitando a brecha, as aves pegam o que eles acham que é o ovo e começam a carregá-lo até os irmãos. Porém, um deles escorrega e é atingido em cheio pela máquina, que o faz colocar a chave para fora. Sem imaginar que a máquina está sendo levada, Julia e os outros seguem os rastros até chegar na entrada do Baixo Vale. Mas assim que eles sugerem descer para investigar, Tira se recusa a permitir e os empurra de volta na direção do ninho, abrindo caminho para as aves fugirem com o ovo. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente chegam em casa e encontram a chave de força no chão. Porém, Ernie acaba deixando escapar que foi ele quem perdeu o objeto, e tanto Julia quanto Max ficam furiosos com ele, alegando que por causa da sua sede de aventura, eles foram obrigados a ficar no passado, correndo o risco de serem devorados. Nesse momento, Tira percebe que a máquina foi levada e Julia começa a chorar,
dizendo que nunca mais voltarão para casa, além de culpar Ernie por tudo. No Baixo Vale, os irmãos Sarcos começam a reclamar que Tira não veio atrás do ovo e ordena que as aves voltem para capturar um dos filhotes. Dessa forma, com certeza a fêmea virá para o resgate e eles enfim poderão eliminá-la. No topo do vale, Ernie começa a pensar no que fazer e tem a ideia de deixar um recado que sua mãe possa ver mais de 65 milhões de anos no futuro. Para isso, o garoto planeja ir até Mystery Rock e esculpir um sinal para mostrar ao pai de Max que ele deve derrubar refrigerante na máquina do tempo. No presente, Sue e Santiago enfim terminam de fazer as modificações e decidem testar o carro, dando início à sequência de lançamento, porém nada acontece. Sem ideias, os dois discutem sobre o que devem fazer, quando o ovo de Tira começa a partir e se choca bem na frente deles, liberando um tiranossauro pelas ruas de uma cidade moderna. No passado, Ernie e Dodger escalam a Mystery Rock, enquanto as aves ficam escondidas esperando uma oportunidade para pegar algum dos filhotes. Assim que Tira abaixa a guarda, eles capturam Julia e começam a correr de volta para o Baixo Vale, enquanto a fêmea os persegue. Se recusando a perder a sua irmã, Ernie deixa Dodger responsável por esculpir o sinal e salta da rocha, perseguindo os raptores com seu skate. Porém, assim que ele chega no Baixo Vale, alguns pterodátilos também entram na brincadeira e começam a voar atrás do garoto. Para despistá-los, o rapaz faz diversas manobras super arriscadas que fazem os dinos voadores se acidentarem pela ravina. Mas como estão em maior número, os predadores chegam cada vez mais perto de pegar Ernie. Prestes a ser abocanhado, o garoto liga o modo turbo do skate, que deixa um rastro de fogo para trás, queimando a boca do pterossauro. No entanto, o fogo também atinge o tronco em que ele está e o rapaz é obrigado a usar as asas do predador como paraquedas. Em pleno ar, o pterodátilo consegue se soltar e Ernie utiliza o propulsor do skate para acelerar em direção a uma caverna no desfiladeiro. Do outro lado do vale, Tira finalmente encontra a Julia, que avisa que é uma armadilha. Porém, a fêmea não consegue entendê-la e só percebe quando os primos do Godzilla aparecem. Para defender a sua cria, a fêmea não se intimida e começa a lutar com os dois crocodilos enquanto Max é capturado pelas aves, deixando a situação da T-Rex ainda mais difícil. Nesse momento, Ernie finalmente chega na caverna e encontra Tira totalmente encurralada, utilizando seu capacete como amplificador para rugir e distrair os vilões, permitindo que a mãe T-Rex empurre os dois para longe e leve tanto Julia quanto Max para longe. De volta ao presente, os adultos estão dirigindo pela Terra Dino quando encontram um filhote de T-Rex causando caos pelas ruas da cidade. Para atraí-lo, Sue tem a ideia de parar em um drive-thru e pede 50 combos de hambúrgueres com refrigerante, utilizando a comida para atrair o filhote até o carro e prendê-lo dentro de uma caixa de transporte. 65 milhões de anos no passado, Ernie é encontrado pelas aves que começam a persegui-lo pelo desfiladeiro, conseguindo deixá-lo encurralado depois de poucos metros. Sem ter para onde correr, o garoto encosta em uma parede de rochas, enquanto observa o trio de dementes se aproximar, até que de repente, a sombra de uma cabeça gigantesca aparece atrás do humano, e as aves saltam do desfiladeiro morrendo de medo, ficando presas no piche. Assim que eles caem, Dodger sai de dentro do crânio e revela que foi ele quem assustou as galinhas bugadas, acompanhando Ernie pela caverna até encontrarem Tira e os outros. Felizes, eles comemoram um reencontro até que os Sarcos reaparecem, obrigando a fêmea de T-Rex a enfrentar os irmãos para proteger a sua família. Nesse momento, um terremoto acontece e a caverna começa a desmoronar, derrubando inúmeras rochas sobre a máquina do tempo. Sabendo que é questão de tempo até serem soterrados, Julia segura os braços do irmão e começa a puxá-lo na direção do dispositivo, colocando a chave na ignição e finalmente religando a máquina,
porém quando a cápsula está prestes a se fechar, um dos crocodilos se aproxima e acerta uma porrada no ovo, fazendo-os afundar no piche. Desesperado, Max começa a programar a máquina para avançarem no tempo, antes que seja tarde demais. Mas Ernie sabe que Tira não conseguirá vencer sozinha, e convence os amigos a abrirem o ovo, dizendo que é responsabilidade deles salvarem a mãe tiranossauro. Enquanto o dispositivo afunda na resina, Ernie pega o seu skate e parte com tudo pra cima dos sarcossucos, chamando a atenção dos crocodilianos para que Tira os golpeie. Nesse momento, outro tremor de terra acontece e um monte de vapor de magma começa a sair pelas rachaduras no chão, deixando Max encurralado pelo ar quente. Para salvar o irmão adotivo, Dodger salta na cara do jacaré encapetado e é facilmente arremessado para o alto, sendo obrigado a se segurar nas estalactites para não cair no chão. Prestes a escorregar, o pássaro começa a saltar de uma rocha para outra, derrubando os espinhos de pedra na cara do crocodilo. Nesse momento, o chão começa a se inclinar e o crocodilo quase consegue abocanhá-los. Mas no último segundo, Julia utiliza o flash do celular para cegar o demente e Ernie joga o seu skate dentro da boca dele, ativando os propulsores que fazem o Zé Jacaré voar de um lado para o outro da caverna até afundar no magma. Para vingar o seu irmão, o crocodilo restante avança na direção das crianças, mas Tira consegue pegá-lo pela cauda e o arremessa contra um pilar de rochas, fazendo toda a estrutura da caverna ceder e toneladas de pedras caírem sobre eles. Graças ao seu instinto protetor, a fêmea corre para cima dos filhotes e utiliza o seu próprio corpo como escudo, se sacrificando para manter as crianças sãs e salvas. De volta ao presente, Santiago está perdendo as esperanças quando Sue vê a gravura que Dodger fez na Mystery Rock. Porém, enquanto tenta entender a mensagem, ela se assusta com um ciclista que passa perto do carro e acaba derrubando um pouco de refrigerante na chave de força. Nesse momento, um pequeno curto-circuito acontece e eles voltam um minuto no tempo, fazendo Sue finalmente entender a gravura. Na caverna, Sarcos acorda e começa a avançar lentamente na direção das crianças. Porém, quando ele está prestes a atacar, os adultos chegam com a máquina do tempo, que assusta o predador. Felizes pelo reencontro, Sue e Santiago saem do carro e correm para abraçar os seus filhos. Mas o crocodiliano ainda está sedento e salta com tudo para cima deles, obrigando Tira a saltar sobre a família para salvá-los, acertando uma baita cabeçada nas costelas do predador em pleno ar. Decidida a proteger as suas crias, a T-Rex avança na direção de Sarcos para a grande batalha final. Ela toma uma porrada que a derruba no chão, dando a chance para o jacaré dentuço morder o seu pescoço. Prestes a ficar inconsciente, Tira vê os garotos e consegue reunir as suas últimas forças para arremessar Sarcos longe, derrubando-o no piche escaldante. Vitoriosa, a fêmea de Tiranossauro se vira para a família e Sue começa a enfrentá-la, achando que ela quer devorar os seus filhos. Porém, Ernie e Julia conseguem convencê-la de que a T-Rex é totalmente inofensiva. Observando os humanos, Tira nota que seus filhotes são versões menores de Sue e Santiago, e finalmente percebe que eles não são sua cria, devolvendo-os para os seus verdadeiros pais. Nesse momento, o pai de Max se lembra que estão com um filhote de tiranossauro e o entregam para a fêmea, deixando Tira bastante contente em ver seu filho pela primeira vez. Logo após o reencontro, a caverna volta a desmoronar e os humanos correm de volta para o carro, dirigindo em velocidade máxima para não serem soterrados pelas rochas do Baixo Vale. Por um milagre, todos conseguem sair com vida e voltam pro ninho, onde as crianças se despedem da mãe dinossauro, entrando na máquina do tempo e finalmente voltando pro futuro. E aí galera, mas e vocês, o que fariam se voltassem para a época dos dinossauros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!